Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos, onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 16 de julho, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Santa Maria Madalena Postel, Virgem. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Anastasiópolis, na Galácia, na odierna Turquia, Santo Antíoco, mártir, irmão de São Platão. Morte entre os séculos 3-4. Em Sebaste, na antiga Armênia, hoje Sivas, na Turquia, Santo Atenógenes, corepiscopo e mártir, que deixou aos discípulos um hino sobre a divindade do Espírito Santo e morreu queimado vivo por Cristo. Morte no ano 305. Em Jersey, ilha do Mar do Norte, Santo Elério, eremita, que, segundo a tradição, sofreu o martírio às mãos de piratas. Morte no século VI. Em Maastricht, no Brabante, região da Austrásia, atualmente na Holanda, os santos Monulfo e Gondulfo, bispos. Morte entre os séculos VI e VII. Em Saintes, no Hainaut, na actual França, os santos mártires Reinilde, Virgem, Grimoaldo e Gondulfo, que, segundo a tradição, sofreram o martírio às mãos de salteadores. Morte no ano 680. Em Córdoba, na Andaluzia, região da Espanha, São Cisenando, diácono e mártir, que foi degolado pelos mouros por causa da sua fé em Cristo. Morte no ano 851. No mosteiro de Chiense, na Baviera, região da atual Alemanha, a beata Ermengarda, abadesa, que, desde tenra idade abandonou o fausto do palácio real e se entregou ao serviço de Deus, levando consigo muitas companheiras virgens para seguirem o Cordeiro. Morte no ano 866. A paixão do beato Simão da Costa, religioso da Companhia de Jesus e o último dos mártires da nau São Tiago, que na véspera deste dia foram assassinados em ódio à Igreja. Morte no ano 1570. Em Viana do Castelo, no Mosteiro da Santa Cruz, em Portugal, o beato Bartolomeu dos Mártires, bispo de Braga, cuja memória em Portugal se celebra no dia 18 deste mês. Morte no ano 1590. Em Warwick, na Inglaterra, os beatos João Sugar,
presbítero, e Roberto Grisoldo, mártires, que foram condenados à morte no reinado de Jaime I, o primeiro por ter entrado na Inglaterra como sacerdote, o segundo por tê-lo ajudado, e, atormentados com duros suplícios, alcançaram a palma do martírio. Morte no ano 1604. Em Cunhaú, cidade próxima de Natal, no Brasil, os beatos André de Soveral, presbítero da Companhia de Jesus, e Domingos Carvalho, mártires, que durante a celebração da missa com um numeroso grupo de fiéis, foram dolosamente retidos na igreja e barbaramente assassinados. Morte no ano 1645. Num barco-prisão ancorado ao largo de Rochefort, na França, os beatos Nicolau Savoura, da Ordem dos Frades Menores Conventuais, e Cláudio Begnaud, da Ordem Cartusiana, que, durante a Revolução Francesa, encarcerados na sórdida galera em ódio ao seu sacerdócio, pereceram consumidos pela enfermidade. Morte em ano 1794. Em Orange, na França, as beatas Amada de Jesus, Maria Rosa de Gordon e 6 companheira, virgens e mártires, que, na mesma revolução, tendo-se recusado a abandonar a vida religiosa, foram condenadas à morte e receberam com alegria a palma do martírio. São estes os seus nomes: Maria de Jesus, Margarida Teresa Charanzol, São Joaquim, Maria Ana Begin Royal, São Miguel, Maria Ana Dous, Santo André, Maria Rosa Lai, Doroteia do Coração de Maria, Doroteia Madalena Júlia de Justamont e Madalena do Santíssimo Sacramento, Madalena Francisca de Justamonta. Morte no ano 1794. Em Lujiapo, localidade próxima de Qing, no Hebei, província da China, os santos Lang Yangzi, catecúmena, e Paulo Lang Fu, seu filho, mártires, que, durante a perseguição dos Yetuan, porque a mãe se declarou cristã, consumaram o martírio por Cristo na sua casa devorada pelas chamas. Morte no ano 1900. Em Zhangjiajie, localidade próxima de Ningjing, também no Hebei, Santa Teresa Zanhezi, mártir, que, na mesma perseguição, foi levada ao pagode dos pagãos, e recusando-se a prestar culto aos ídolos do lugar, foi trespassada pela lança com os seus 2 filhos. Morte no ano 1900. Vida de Santa Maria Madalena Postel, Virgem. Júlia Maria Francisca Postel era filha de João Postel e de Teresa Levalois. Nascida em Barfleu, no dia 28 de novembro de 1756, foi batizada no dia mesmo em que veio ao mundo, à tardinha. A Santa Virgem deve-se à fundação do Instituto das Irmãs das Escolas Cristãs da Misericórdia. Desde os 5 anos, Maria Madalena principiou a preocupar-se com a pobreza e os enfermos. De uma feita, pequenina ainda, encontrou na estrada um menino todo vestido de farrapos. Impressionada e contristada, deu-lhe o casado a um outro, de sapatos rotos, deu-lhe os seus novos, adquiridos fazia pouco. E esmolava para os mendigos, carregava água para as mulheres atarefadas com a penca de filhos, acendia o fogo para as donas de casa enfermas, tratava das crianças abandonadas. Aos 9 anos, fez o voto de castidade e o de devotamento à salvação do próximo. E tanto era benquista que o bispo resolveu admiti-la à primeira comunhão, porque, como Júlia Postel outra não haveria. Às escondidas dos pais, jejuava duramente, passando a pão seco. Um dia, ao sair da escola, findas as aulas, deparou com 2 soldados, velhos desafetos, prontos para se digladiar num duelo. Júlia ajoelhou-se à frente dos 2, mostrou-lhes o crucificado, e os soldados, tocados pela graça, abraçando-se, com lágrimas nos olhos, reconciliaram-se para sempre. Em 1774, com 18 anos, terminados os estudos, abriu um pensionato em Barfleu. Ali, pacientemente, ministrava ensinamentos às crianças e linguagem, cálculos, aulas de crochê e de culinária para as meninas. Dos pobres, os seus pobres, jamais se esqueceu. Procurava-os, consolava, aliviava no que lhe era possível, sempre zelosa para com os que nada tinham de próprio. Em 1798, foi admitida entre os terciários de São Francisco. A instituição das Pobres Filhas da Misericórdia nasceu aos 8 de setembro de 1807, e a sua rega era silêncio, obediência pronta, absoluta e alegre.
Logo 200 meninas frequentavam as aulas das pobres filhas da agora Maria Madalena. Em 1817, com grande fome, as religiosas foram as laboriosas organizadoras das chamadas sopas populares, em que os menos favorecidos eram carinhosamente socorridos. E a instituição, abençoada por Deus, foi crescendo. A 21 de setembro de 1837, 14 veteranas e 10 noviças pronunciavam o voto, segundo novas constituições, as de São João Batista de La Salle, instrução gratuita aos pobres, ensinar e trabalhar nos hospitais, dependência direta de Roma. Maria Madalena Postel teve a alegria, antes de morrer, de ver fundadas 37 casas. Estava velha, mas trazia na alma cantar, como jovem cheia de energia, sentia-se feliz por tudo aquilo que fizera, pelo bem que semeara, pelo trabalho que desenvolvera. Nem mesmo a asma, que a perseguia, deixou-a de mau humor por um único instante que seja. Aos que se inquietavam, quando jazia numa das crises, dizia-lhes, sorrindo: estou bem, já que estou como o bom Deus quer que eu esteja. Santa Maria Madalena Postel faleceu em 1846, aos 15 de julho. Previra o futuro, multiplicara pães, curara doentes. Fora-se para Deus depois de 90 anos de vida vivida para o bem, rodeada de 150 professas e 20 postulantes. Declarada venerável a 31 de maio de 1903, foi beatificada a 22 de janeiro de 1908 e canonizada a 24 de maio de 1925. Santa Maria Madalena Postel, Virgem rogai por nós.